o bom samaritano e o amor ao próximo. Eu vou ler aos nossos irmãos essa mensagem, depois nós vamos fazer uma meditação juntos sobre ela. E essa mensagem diz assim: a parábola do bom samaritano é uma narrativa de Jesus Cristo que transmite uma lição profunda em resposta a uma indagação de um doutor da lei judaica. Este, com o intuito de testar o divino mestre, perguntou: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? O doutor da lei replicou: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus então declarou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Contudo, buscando justificar-se, o doutor da lei questionou: e quem é meu próximo? Olha que interessante isso, irmãos. E quem é meu próximo? Alguém falando para Jesus. E quem é meu próximo? Diante disso, Jesus narrou a parábola do bom samaritano. A narração, de natureza figurada, aborda um tema com profundos preceitos morais. É necessário compreender o contexto histórico. Havia uma aversão secular entre judeus e samaritanos, derivada de questões religiosas, que os impediam de manterem relações amistosas. Essa característica amplifica o impacto da figura do bom samaritano na parábola, pois ele demonstra compaixão, generosidade e humanitarismo para com um judeu. Conforme narrado por Jesus, diz assim: observe, irmãos, olha, é muito importante isso aqui. Certo homem, ao descer de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, que o despojaram, espancaram e o deixaram quase morto. Passava por aquele caminho um sacerdote que, ao vê-lo, desviou-se e seguiu adiante. O mesmo fez um levita, que ao passar também ignorou o homem ferido. Contudo, um samaritano, em sua jornada, ao vê-lo, encheu-se de compaixão, aproximou-se, tratou suas feridas com azeite e vinho e, em seguida, colocou-o sobre sua montaria, conduzindo-o a uma estalagem, onde prestou assistência. No dia seguinte, entregou ao estalajadeiro dos denários, dizendo: cuida dele, e o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Ao final, Jesus indagou o doutor da lei: qual dos três foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? O doutor respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus então concluiu: vai e procede de maneira semelhante. Ao invés de uma resposta teórica, Jesus recorre a um fato conduzindo o doutor da lei a responder sua própria questão. A lição é inequívoca. O próximo abrange todos os indivíduos, sem distinção de religião, cultura ou até mesmo inimizades. A figura do bom samaritano reflete o próprio Senhor Jesus, que desceu dos céus para resgatar a humanidade, ferida e perdida, com seu sacrifício. Essa missão é agora confiada à Igreja Apostólica, que, conforme nos ensinaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, deve viver e disseminar o amor, a justiça divina e a caridade. O apóstolo São João, em sua primeira epístola, elucida sobre o amor.
Amados, amemos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha que interessante isso. Quem ama, olha que interessante, irmãos, essas palavras. Quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Logo, quem não ama não conhece a Deus. E nisso manifestou-se o amor divino. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que tenhamos vida por meio dele. Amados, se Deus nos amou assim, devemos também amar uns aos outros. Essa mensagem, enfatizada pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Maldo, é um lembrete contínuo sobre as virtudes divinas: amor, mansidão, paz, misericórdia, justiça e perdão. A verdadeira felicidade está em vivenciar o amor genuíno e praticar o bem, seguindo os exemplos dos grandes pilares da Igreja Apostólica, Nosso Senhor Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Maldo. Estimados irmãos, está aqui essa mensagem para nós refletirmos nessa noite. Eu acredito que todos os irmãos, ao deixarem seus lares hoje, vieram para a igreja para buscar uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Pode ser que aqui conosco hoje exista pais e mães, homens e mulheres, ou até mesmo jovens, que não estão bem. Olha, pastor, não estou bem, acontecendo os problemas lá dentro da minha casa, minha família, lá no meu trabalho. Tem uma pessoa aí que está lutando com todas as forças contra a minha pessoa. Eu não estou bem na igreja, no meu ministério. Pode ser que tenha alguém aqui hoje em alguma condição de um coração amargurado, de um coração triste, ou até mesmo uma mãe ou um pai que gostaria de estar vendo seu filho cantar no coral jovem de nossa igreja. O pai está aqui, a mãe está aqui, mas o filho não está. E às vezes pode ser que tenha aqui entre nós, alguns de nós que estamos aqui, mas estamos guardando raiva dentro do nosso coração. Mesmo depois de nós termos ouvido inúmeras vezes que raiva, ódio, rancor, vingança, isso não é bom, não é de Deus, não faz bem para a nossa vida. Mesmo assim, pode ser que muitos, mesmo ouvindo, mesmo recebendo uma mensagem sobre este assunto, sobre essa palavra, mesmo assim, às vezes insistem em carregar no seu coração esses sentimentos, e posso dizer ressentimentos, porque o ressentimento é a pessoa sentir de novo o que muitas vezes já aconteceu há muito tempo atrás. Ela ressente, e ressente, e ressente, e com isso, aquela outra pessoa que lhe fez algo ruim passa a ser a pessoa mais importante da sua vida, porque ela não esquece, ela fica alimentando aquilo, e isso vai trazendo amargura, isso vai trazendo tristeza, isso vai trazendo uma falta de alegria, uma falta de paz. E eu quero dizer para você, para o senhor, para a senhora, para todos os irmãos que estão aqui nessa noite, o seguinte: essa mensagem veio falar comigo, veio falar com você, veio falar com a senhora, com o senhor nessa noite. Nosso irmão Maldo, ele por diversas vezes falou sobre isso. Vamos colocar aqui que Jerusalém e Jericó são duas cidades. Duas cidades. Vamos colocar Jerusalém, os céus, Jericó, um lugar de escuridão, de tristeza.
É interessante, irmãos, que existe entre essas duas cidades um percurso. E vamos colocar também que esse percurso é desde quando nós nascemos e até quando nós morremos, ou seja, quando nós deixamos este corpo. O que nós precisamos entender é o seguinte: muitos estão no meio, alguns que são pequeninos estão no começo, outros que já têm mais idade, de repente já têm na sua consciência que está chegando no final desse percurso, mas a questão é que nenhum de nós sabemos se estamos no meio, se estamos no começo ou no final. Por quê? Porque a nossa vida está na mão de Deus e Ele que vai decidir qual que vai ser a hora para que a gente possa deixar este corpo. Mas a questão que nós precisamos entender aqui é o seguinte: como que nós estamos vivendo este percurso? Nós estamos em uma viagem. E é importante, irmãos, que nessa viagem nós tenhamos consciência para onde que nós estamos indo. Queremos chegar nessa cidade de escuridão ou vamos ficar onde Deus quer que nós ficamos? É um percurso que nós precisamos entender. Às vezes, o que acontece? Muitas pessoas querem fazer a sua própria vontade. Deus nos colocou aqui, a Santa Avó nos colocou aqui, nos deu essa fé, nos deu essa doutrina, nos deu essa disciplina, mas muitos querem ir para outro lugar. Querem deixar o lugar que Deus te colocou para ir para outro lugar. O que acontece? Perde a proteção. É pego por pessoas mal intencionadas, como aconteceu com este homem. Bateram nele, irmãos, até ele quase morrer. Porque ele não deveria ter saído. Ele não deveria ter saído de Jerusalém. É como se nós pudéssemos entender que essa mensagem nos fala. Irmãos, observemos o que nós estamos fazendo na nossa vida e para onde que nós estamos indo. Existem muitas pessoas que, infelizmente, muitos de nós precisamos ser reais conosco mesmos. Muitas pessoas estão na igreja, mas gosta das coisas do mundo. Gosta de uma novela, gosta de um filme, gosta de maquiagem, gosta de usar roupa que a igreja não permite, gosta de falar mal da vida dos outros. Tem pessoas que estão na igreja, mas vivem brigando com os outros, vivem brigando com o seu irmão, vivem com raiva, vivem com ódio. Pera lá, vamos entender o seguinte: o que está acontecendo? Será que essa pessoa não parou para pensar que isso é grave demais? Isso é algo assim, irmãos, terrível. Precisamos entender que o percurso da nossa vida é que vai decidir onde nós vamos chegar, o caminho que nós estamos traçando. Às vezes, por eu achar que eu sou pastor, por eu achar que eu sou regente, por eu achar que eu sou corista, que eu sou músico, que eu sou obreiro, que eu sou diaconisa, que eu sou um membro da igreja há tantos anos, e eu não observar o que está acontecendo no percurso, pode ser que eu chegue no meio do caminho, sem a proteção de Deus, e sou pego por salteadores, pelo espírito das trevas, que vai judiar de mim como judiaram deste homem. Quantos casos que nós não temos? De pessoas que às vezes sofrem tanto, e às vezes está na igreja. Mas meu Deus, é da igreja há tantos anos, por que esse sofrimento?
Porque essas brigas, essas gritarias, essa confusão dentro de casa não acaba, não termina. A gente está lá na igreja final de semana, está pregando, está cantando, está regendo, está na igreja, mas por que isso não para? Por que isso não muda, pelo amor de Deus? É porque às vezes a pessoa, ela está no percurso, irmãos, que Deus falou para ela não estar. Deus está falando, ó, meu filho, vai por aqui, a pessoa vai por ali. Meu filho faz isso, a pessoa não faz. E daí, o que acontece? Aí vem, irmãos, a falta de amor. Porque se eu não cuido de mim, se eu não consigo cuidar da minha pessoa, se eu não me amo, porque quando alguém guarda ressentimentos no seu coração, raiva, ódio, essa pessoa, ela perdeu o amor completamente por si. É algo terrível que está guardando dentro do seu coração, é algo das trevas, é algo ruim demais. Então a pessoa é pior do que lixo. Sabe aquele lixo que a gente pega, joga fora porque não presta mais? Então, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, as brigas, os falatórios, as fofocas, as acusações, as condenações, todas essas coisas não presta, e às vezes a pessoa insiste em ter aquilo dentro de si. E daí como que essa pessoa vai amar o seu próximo? Se ela não tem amor por si própria. Os irmãos estão conseguindo compreender? Às vezes, irmãos, a gente precisa, os irmãos lembram que no início eu li um trecho de uma parte que está no Evangelho que diz assim, olha: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação de vossa mente, para que proveis, olha, guarde essa palavra, proveis, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que não muda? Por que é falado e continua a mesma coisa? Porque precisa mudar o entendimento. E como que muda o entendimento? É simples. É nós pararmos, observarmos tudo certinho e pela luz da doutrina nós entendemos assim, olha, se eu continuar fazendo isso, eu vou perder a salvação da minha alma. Então eu preciso mudar. Deus, transforme a minha mente, a minha forma de entender as coisas, porque até agora eu não tenho levado a sério que isso que eu estou fazendo é prejudicial para a minha vida espiritual. Isso que eu estou fazendo, muitas vezes falar mal dos outros, condenar os outros, julgar os outros, guardando coisas ruins dentro de mim. Isso, Pai, isso não é bom, isso é terrível. Me liberte disso. Eu tenho que colocar gravidade nas coisas absurdas, nas coisas terríveis que foram criadas pelo inimigo de minha alma para me afastar de Deus. Eu preciso, irmãos, entender que aquilo ali é muito ruim. E não ficar dando justificativas. Porque se eu ficar dando justificativa para o erro, para o pecado, eu não vou deixar de errar. Né? A pessoa fala, pastor, mas eu faço isso. Mas tem pessoas que fazem bem mais errado do que eu. Já ouviu falar essa frase? Já ouviram falar? Eu faço as coisas erradas, mas eu ainda estou indo na igreja. Pastor, eu faço as coisas erradas, mas eu ainda estou cantando no coral. É melhor eu estar cantando no coral do que eu sair do coral. Eu faço as coisas erradas, mas eu ainda sou um pastor. É melhor eu estar na igreja pregando do que estar fora da igreja. Então, o inimigo agora, antes, o que ele fazia? Ele tirava as pessoas da igreja e levava lá para o mundo. Agora, o que ele está fazendo muitas vezes?
ele está falando não, tirar não está resolvendo muitas vezes. Vai ter muito mais efeito ela ficar lá, mas também no mundo. Daí ela vai dar mau testemunho, as pessoas vão olhar ela na igreja, vão olhar ela no mundo. Não, as pessoas que estão por fora, de fora, vão olhar aquilo e vão falar, não, eu não quero isso para mim. Essa pessoa é da igreja, mas faz isso e com o mau testemunho, o inimigo não deixa que muitas pessoas conheçam a igreja, venham para a igreja e com isso ele vai usando, infelizmente, muitas pessoas para coisas terríveis. E o que nós precisamos se voltar, meus irmãos, é o seguinte. Existe uma palavra que fala sobre o primeiro amor. Eu gosto muito porque nos faz pensar muito no nosso primeiro amor. Lembra de quando a gente aprendeu a cantar, quando nós aprendemos a cantar, tocar, reger. Aquela criança que começa a aprender a ler, aquilo é maravilhoso. Ela está se descobrindo ali que está aprendendo algo. A criança começa a andar, aqueles primeiros passos. Ela fica toda feliz porque é algo novo na vida dela. Começa a pregar aquela alegria, aquele entusiasmo. Conhece a igreja, aquela alegria, aquele entusiasmo. E o tempo vai passando. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perdendo este entusiasmo, este primeiro amor. E nós vamos saindo do percurso que Deus nos colocou. Pastor, o que tudo isso tem a ver com amor ao próximo? Tudo isso eu estou mostrando para os irmãos porque é impossível alguém amar o próximo antes de amar a si próprio. Não tem como. Eu poderia ficar aqui a mensagem toda falando para você, para o Senhor, para a senhora, para todos nós, falando assim, olha, vocês precisam se amar mais. Se amar seu próximo, ama o seu irmão, a sua irmã. Se você não ama você, o Senhor precisa amar, precisa preservar a sua fé, seu coração, a sua vida. Valorizar a sua fé, valorizar você, porque daí sim, aí as coisas mudam de verdade. Daí sim. Daí a partir do momento que eu tiver esse amor próprio dentro de mim, que eu entender que a vida é maravilhosa, que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu vou estar com o amor de Deus dentro de mim, daí as coisas mudam completamente, a visão muda, a mente muda, o entendimento muda, nós vamos olhar as coisas de forma diferente, irmãos, podem ter certeza disso. O que vai acontecer? Eu vou ter amor dentro de mim, e eu vou poder compartilhar isso. E o amor é algo tão interessante, que ele é diferente da matemática humana. O amor de Deus é diferente. Porque na matemática é assim, quanto mais a gente divide, menos a gente tem, não é assim? Se você tem 2 balas, se você dar uma para alguém, você vai ficar com uma, você vai ficar com menos. Se você der a última, você vai ficar sem nenhuma. Agora o amor não. O amor, ele se alimenta com quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, mais você tem amor no seu coração. Deus é assim. E daí, o que vai acontecer? A gente vai passar a olhar as pessoas com os olhos de Deus. A gente vai entender o ser humano como o bem mais precioso de Deus. A gente vai entender que Deus está fazendo tudo há muitos e muitos anos. Por quem? Pelo ser humano. Deus está lutando para salvar uma alma. E às vezes a gente, por não valorizar o ser humano, o que a gente faz? A gente briga, a gente discute, a gente condena, a gente julga, porque a gente não está valorizando. Às vezes a pessoa não está fazendo aquilo nem porque ela quer falar assim, eu quero ser assim, eu quero falar, não, porque ela não entende o valor que tem a outra pessoa. Porque se ela entendesse, ela não faria. Então, quando nós olhamos para as pessoas e entendemos, olha, aquele irmão ali, ai meu Deus, Deus ama tanto ele. A Santa Avó ama tanto ele. Ah, mas pastor, ele é desobediente, ele faz isso, faz aquilo. Eu vou olhar para ele e falar assim, meu Deus, o Senhor ama tanto esse irmão. Mas mesmo ele estando no pecado, fazendo as coisas erradas, Deus ama ele? É claro.
O que aconteceu quando Jesus foi enviado dos céus? Olha o que São João disse, que Deus amou o mundo de tal maneira, numa dimensão tão grande, que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que palavra bonita, irmãos. Deus quer salvar. Às vezes Ele quer usar o irmão, a irmã, para ajudar aquele que está mais fraco, a ser mais forte. Então, quando nós entendermos que o nosso inimigo não é nosso irmão, seu inimigo não é seu esposo, não é sua esposa, não são seus filhos, não é seu vizinho. Seu inimigo está num campo espiritual que às vezes a gente não faz ideia. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades deste mundo. A nossa luta, a nossa peleja é espiritual. É contra o poder das trevas e não contra as pessoas. As pessoas Deus ama, as pessoas Deus quer salvar, as pessoas que Deus quer transformar, as pessoas que Deus quer dar uma vida nova, as pessoas Deus quer mudar. E às vezes a gente fica brigando, né, por causa de coisa pequena. Ao invés da gente estar ali, do lado daquela pessoa falando, meu irmão, poxa vida, Santa Avó gosta tanto de você. Quando você falta na igreja, você faz tanta falta. Vem para a igreja. Vem cantar com nós, vem ser apostólico, deixa dessas coisas erradas aí que você está fazendo. Olha, irmãos, eu fico pensando, sabe, aquele homem, o samaritano, ele era o menos provável para parar ali para ajudar aquele homem que estava quase morto. Quase morto. O menos provável. Que tal nós pensarmos assim, meu Deus, eu quero ser esse menos provável? Às vezes, as pessoas olham para você, para mim, para muitos de nós, falam assim, de fulano eu não espero nada. Não espero uma palavra, não espero um conselho, eu não espero um abraço, eu não espero nenhuma ajuda, porque eu sei que ele não vai me ajudar. Aí de repente aquela pessoa se surpreende e fala assim, meu Deus, mas você que está me ajudando? Você que veio aqui me dar um abraço, você viu que eu estava aqui triste na igreja? Com a cabeça baixa, cheio de problemas, cheio de dificuldade, problema na família, problema no serviço. Você que veio aqui me dar um abraço, eu nunca na minha vida que eu imaginava que você ia fazer isso comigo. Obrigado. Sabe, irmãos, o que nós precisamos é disso. É de acolhimento, é de caridade, de ajuda. Porque às vezes a gente vê um jovem na igreja fazendo alguma coisa errada. Eu tenho certeza que aquele jovem, ele não é ruim. Ele não nasceu daquele jeito. Deus não fez ele daquele jeito. Alguma coisa aconteceu que ele se influenciou com aquilo ali. Ele está fazendo aquilo ali. Ele está carregando aquilo ali. Mas ele não parou um dia na vida e falou assim, eu quero ser assim, eu quero ser ruim, Não. De repente ele faz aquilo por um motivo muito banal. De repente ele está precisando de alguém que se considere mais forte na igreja, para chegar perto dele e falar assim, meu amigo, a Santa Avó ama você. O irmão Aldo gosta de você de um tanto que você não faz ideia. Pronto. Às vezes uma palavra que a gente fala para uma pessoa pode mudar todo um percurso. Pode mudar toda uma vida. Não foi assim que aconteceu uma vez? Um jovem, ele estava passando na fila para cumprimentar nosso santo irmão Aldo. E o nosso primaz falou assim para aquele jovem. O pensamento dele era o seguinte, eu vou chegar diante do irmão Aldo, eu sei que o irmão Aldo vai falar algumas coisas para mim, porque eu estou na igreja, mas não estou, eu desobedeço, estou com a minha vida toda bagunçada. E quando ele chegou perto do santo profeta de Deus, nosso querido irmão Aldo, o irmão Aldo olhou nos olhos, dentro dos olhos dele e falou assim, que bom que você veio, vem aqui,
e dá um abraço. Sabe o que aconteceu naquele abraço? O abraço do irmão Aldo transformou aquele coração. Aquele coração que muitas vezes estava duro, que a mãe falava, o pai falava, muitas pessoas falavam, mas não resolvia nada, porque o coração estava fechado. Às vezes não era falar, às vezes não era aconselhar, às vezes era um abraço. É claro que um abraço de um profeta é transformador mesmo, é maravilhoso, mas às vezes Deus quer usar eu e você para abraçar alguém, para fazer aquela pessoa se sentir importante e falar assim: meu Deus, as pessoas gostam de mim, eu sou querido, Deus me ama, minha família gosta de mim e eu estou fazendo isso, eu preciso parar de fazer isso. Então, às vezes, o que as pessoas precisam é de um abraço. É um abraço. Elas não precisam que nós julguemos a vida delas, elas não precisam disso. Elas não precisam que a gente fale mal da vida delas, os acusemos. Não precisam. Muitas vezes já estão lá numa situação difícil. O que precisa é de uma mão, às vezes. Meu irmão, pega aqui na minha mão. Vem cá, levanta. Vamos caminhar. Nós precisamos chegar lá. Lá na onde? Nós precisamos chegar lá no reino dos céus. Deus está nos esperando. A Santa Voz está nos esperando. Não desanime por nada deste mundo, por favor. Vamos, você é um menino bom, você é uma menina boa, você é uma jovem bonita, você é um jovem bonito, você é alguém especial na igreja, pelo amor de Deus, vamos caminhar. Deus está nos esperando. Ele tem algo maravilhoso para nos dar. Ele quer nos dar uma família linda, quer nos dar um serviço bom, quer nos dar uma casa boa, quer nos dar algo. Ele está nos esperando para dar algo bom para nós. Não vamos parar por coisas insignificantes dessa vida. Às vezes a gente para por coisas tão mesquinhas, porque um amigo chamou, um amigo que na verdade não é amigo. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente para tudo que a gente tem de Deus na nossa vida, missão, ministério, responsabilidade, para ouvir uma pessoa que está nos convidando a fazer algo errado. Não. É hora de nós agirmos com inteligência, com sabedoria. Daí, irmãos, o verdadeiro amor ao próximo vai acontecer na igreja de uma forma linda. Porque daí a gente não vai ficar assim, sabe, se esforçando para amar as pessoas. Deus não quer isso. Pastor, mas o senhor não sabe o tanto que eu me esforço para amar aquele irmão na igreja, porque pensa no irmão difícil. Pensa numa irmã difícil de lidar. A partir do momento que eu ter fé viva no meu coração, tiver o amor de Deus dentro de mim, eu vou olhar para aquele irmão e falar assim: seu coração pode ser duro, você pode ser alguém difícil dentro da igreja, mas a santa que eu creio, o santo que eu creio, o Deus que eu confio, assim, sabe, dentro de nós, vai mudar isso aí. Isso não vai continuar, não. Sabe, é colocar a fé em ação. E a gente olha e fala: não tem jeito. Nasceu assim, vai morrer assim. E a fé? Cadê o Deus que nós acreditamos que pode mudar tudo, que pode transformar tudo, que pode dar novo, que pode modificar os pensamentos, os sentimentos? Cadê esse Deus que nós acreditamos? Por isso, meus irmãos, vamos buscar mais fé, mais amor, mais perdão, porque daí vai acontecer perdão no meio da igreja, no meio do povo. Meu irmão, sabe aquele negócio que aconteceu lá? Não quero nem saber disso. Vamos viver daqui para frente, sabe? Arrancar assim, dentro do coração, aquela mágoa, aquele ressentimento que às vezes a pessoa carrega por anos dentro da alma. 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos, está lá. Não esquece, passa do lado do irmão, já olha com um olhar diferente. Você, há 50 anos atrás, eu não me esqueço. Você pensa que eu me esqueci? Não me esqueci não. O que você fez para mim? Como se aquilo fosse resolver alguma coisa. A pessoa está perdendo a oportunidade de viver em paz, de ter alegria, de viver bem na sua família. Esquece isso. Aconteceu. Deus, Ele vai julgar todas as causas. Se alguém fez a coisa ruim para nós fizemos alguma coisa ruim para alguém, nós vamos chegar lá no final, nós vamos prestar conta com Deus, irmãos. É isso.
Deus não nos fez para ser tristes, sabe? Para guardar coisa ruim dentro de nós. Guarde, irmãos, essa mensagem no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós queremos te agradecer. Te agradecer por este momento. Pai, que a unção do seu Divino Espírito Santo, a força do seu Divino Espírito possa dominar a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Para que nós possamos, Pai, ser renovados pelo seu poder, ter a renovação da nossa mente, para que nós possamos olhar para as pessoas e entender que o ser humano é a obra-prima mais linda que o Senhor criou. Pai bendito, nos dê a sua bênção nessa noite, para que ao voltar hoje muitos aos seus lares possam compreender que às vezes viveu até aqui tantos anos de igreja, mas muitas vezes não tinha pensado sobre o perigo, sobre a gravidade de tantas coisas que fazem e que Deus reprova, que Deus não está contente com isso, que Ele está falando para não fazer isso, Ele está falando para mudar, Ele está falando para ser diferente, Ele está falando para amar o próximo, Ele está falando para perdoar, e muitas vezes muitos de nós não estamos fazendo o que o Senhor está nos pedindo. E nessa noite, Pai, nós queremos ir embora com o nosso coração mais leve. Quem sabe muita gente está carregando um peso tão grande no seu espírito que não precisa carregar. Precisa se libertar disso. Deixe isso para trás, descarregue a sua alma. E assim, Pai, o Senhor pode ajudar todos estes a descarregar a sua alma, deixar para trás as coisas que não são boas, tirar de dentro do seu coração. Eu quero, Pai, neste momento te pedir por aqueles que colocaram seus nomes nessa caixa de pedidos de oração, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, ajudá-los. Estes nomes que estão aqui neste altar. Eles pegaram um papel, escreveram o nome da família, quem sabe até uma criança. Escreveu ali o nome do papai, da mamãe, e está pedindo oração para ajudar aquela família, para a senhora visitar aquele lar, Santa Avó. Ajude todos. E os meus irmãos que estão aqui, cada um deles orando, quem sabe muitos jovens aqui nessa noite, falando com a senhora, Santa Avó, falando com o senhor, Santo Irmão Aldo, se comprometendo em ser um jovem apostólico, um moço apostólico, uma moça apostólica, comprometido com a verdade. Eles estão aqui, Santa Avó, pedindo mais força, que a senhora possa dominar o coração deles. E os meus irmãos, demais irmãos que estão orando, muitos agradecendo pela sua linda família, muitos agradecendo por essa igreja, por esses ensinos, muitos, Santa Avó, pedindo à senhora, quem sabe uma mãe, um pai, de um filho que não está mais aqui. Mas essa mãe sonha, este pai sonha todos os dias em ver o seu filho de volta aqui na igreja apostólica, cantando, tocando, pregando, regendo, sendo um diácono, ou quem sabe uma diaconisa, um membro assíduo. Estão orando, Pai. Que a sua bênção recaia sobre a vida deles, eles possam vencer, seja qual for a luta ou problema que estejam passando. Irmãos, recebam neste momento a bênção da Virgem Maria para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Receba esta bênção que vem cheio de transformação, que vem cheio de milagres. Esta bênção que vem para acalmar a nossa vida, o nosso coração. Esta bênção que vem para nos dar a certeza que nós conseguimos sim, pelo poder de Deus, deixar daqueles erros, deixar daqueles pecados. Esta bênção que vem para falar para mim, para você, para todos nós, que nós podemos em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós terminamos essa reunião, ó Pai, te agradecemos. Agradecemos muito ao profeta do Senhor, nosso santo querido irmão Aldo, que tudo fez e tem feito por este povo, por essa igreja. Muito obrigado, irmão Aldo. O Senhor tem nos ajudado muito, muito mesmo na nossa vida. Santa Avó também nós agradecemos. A Virgem Maria, todos os santos e anjos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.